de sabão, mas, segundo acreditava, fui obrigado, por ordem divina, a abandonar os trabalhos braçais para se ocupar, apenas, das coisas espirituais. Disse ele. Deus veio a mim, em pessoa e ordenou-me que saísse pelo mundo a pregar os santos evangelhos. Desde então, minha vida é toda milagrosa, nada me faltando, pois recebo tudo das mãos divinas, dinheiro, roupa, alimento, tudo. Fazendo uma pausa em sua exposição, prossegue o psiquiatra. Manuel levantou-se, ergueu o dedo indicador, espetando o espaço, e lá começou o seu sermão costumeiro na sua logorreia de sempre. Sempre as mesmas frases, dogmáticas, proferidas em tom declamatório, e em que se ouve, em destaque, Jesus Cristo disse. O Espírito Santo disse. Para redimir os pecados do mundo, morreu pregado na cruz. Mortificai a carne, que ela é a origem de todo o mal. E de pregai por toda parte a palavra de Deus. Aquele que não comer da vinha do Senhor, será condenado às penas eternas. A maneira fanática de interpretar os preceitos evangélicos levou o beato, em um terrível estado obsessório, a castrar os próprios órgãos genitais e estimular seus seguidores a praticar a mutilação, para que não caíssem em pecado. Aproveitando um momento de serenidade, o Dr. Xavier de Oliveira interrogou o paciente que lhe respondia de acordo com as interpretações distorcidas da mente de um ignorante. Por que praticou a amputação do órgão genital? Isto não vale de nada. Mas, por que o cortou? Foi Deus que mandou, dizendo que, de agora em diante, a multiplicação do gênero humano se vai fazer por milagre. Como cortou? Com uma navalha. Você nunca foi casado? Isto não vale de nada. Neste posto de entrevista, Manuel levantou-se repentinamente, demonstrando grande irritação e bradando. Todos devem obedecer à palavra de Deus e fazer o que eu fiz. O seguir, caiu numa espécie de prostração, embora continuasse a responder às perguntas do psiquiatra. Adiante, como se estivesse completamente exaurido por um estranho desgaste físico, ele pediu água e comida. Peça a Deus, sugeriu maldosamente o inquisidor. Manuel, parecendo recobrar as forças, gritou a plenos pulmões. Eu não preciso de nada do mundo. E tentou erguer-se da cadeira onde estava sentado, mas não o conseguiu. Caiu prostrado. O beato permaneceu 15 dias no Instituto de Psicopatologia. Durante o período de internação, ele apresentou os seguintes sintomas: dias de grande agitação, em que passava horas a fio a pregar aos doentes; dias de depressão, em que mal podia levantar-se da cama. O curioso deste caso e o que deixou os psiquiatras confusos foi que os exames nada revelaram de anormal, não escapando, porém, da rotulação psiquiátrica. Manuel sofria de psicose maníaco-depressiva. E, assim foi diagnosticado até o seu falecimento em 1927, na colônia de Jacarepaguá. A sua necropsia não revelou quaisquer anormalidades, segundo o laudo médico. Não estaria ele, sob um estado profundo de obsessão que poderia ser tratado pelos métodos do espiritismo. Muitos exemplos semelhantes já foram analisados e tratados em sessões espíritas de desobsessão, num trabalho conjugado com a medicina oficial. Além de Manuel das Virgens de Oliveira, o psiquiatra Xavier de Oliveira examinou outros misticopatas, como eram denominados os indivíduos que se voltavam de forma exaltada para a pregação dita religiosa. Podem ser citados, entre outros beatos, Francelino Elias, Teófilo da Conceição e o Profeta da Gávea, Laureano Ojeda, de nacionalidade mexicana. O Dr. Xavier de Oliveira utilizava expressões do psiquiatra francês Esquirol, e sempre se conduziu de forma preconceituosa em suas análises dos misticopatas ou demoniopatas, criaturas que encheram e ainda enchem os asilos deste mundo.
não houvesse o tremendo preconceito contra o espiritismo e suas práticas de cura da obsessão, o Dr. Xavier de Oliveira teria realizado um trabalho notável. Ao contrário, enveredou-se pelos caminhos da ortodoxia, tratando, como de mentes, indivíduos em profundos conflitos espirituais. Como adverte o professor Deolindo Amorim, em Espiritismo e Criminologia, capítulo 3, terceira. Ed. Federação Espírita do Paraná. Em matéria científica, não se pode estabelecer posição dogmática, porque devem prevalecer certas afirmativas como se fossem conceitos estáticos, quando a observação está demonstrando, a cada momento, que os juízos científicos não podem ser inabaláveis, desde que apareçam novos meios de elucidação. O tema merece análise, em maior amplitude, de parte dos psiquiatras espíritas. Afinal de contas, os estudos sobre obsessão e autoobsessão ainda estão, sem embargo, em seus primórdios, devido à flagrante complexidade das manifestações da alma em ambos os planos da existência. Cobiça e obsessão. Por alguns anos, dirigi uma reunião de desobsessão em um dos centros espíritas da cidade do Salvador. Eram 8 abnegados médiuns, a maioria constituída de mulheres, que se dedicavam, às noites de domingo, ao exercício amoroso e responsável da mediunidade, faculdade de que sabiam ser, apenas, instrumentos de reabilitação moral diante da lei de Deus, inscrita, conforme preconizaram os espíritos da codificação do Espiritismo, na consciência do homem. Os resultados dessas reuniões eram notáveis. Quantos espíritos encarnados e desencarnados não foram ali esclarecidos? Muitos chegavam aflitos, em busca de justas explicações sobre o porquê de seus reveses e sofrimentos. Era, sem dúvida, difícil, para mim, fazê-los entender, à luz meridiana dos princípios espiritistas, as causas reais de seus problemas. Os seus condicionamentos culturais e religiosos não permitiam que eles assimilassem, de pronto, a realidade processual da lei de causa e efeito. Ainda assim, consegui, com o passar do tempo, auxiliar um sem número de criaturas dominadas por pertinazes obsessões, procedendo de igual modo com os espíritos obsessores, levando-os a considerar que os atos nefandos que perpetravam lhe causariam sérios transtornos imediatos ou mediatos. Demovidos de seus intentos, eles reconheciam que, insensatamente, estavam contribuindo, não apenas para a derrocada moral de seus desafetos, mas, sobretudo, de si mesmos, envolvidos que estavam em um mecanismo mentalmente estimulante de dolorosas consequências. Os casos tratados eram, antes, submetidos a uma triagem, abrindo exceção para aqueles considerados de urgência. Nessa época, era atendida uma média de 3 pessoas por sessão. Certa feita, foi trazido à reunião um casal de meia-idade, irmãos, que estavam passando por terrível assédio espiritual. A sua história era incrível. Há alguns anos, após a desencarnação do irmão mais velho, iniciou-se um processo de desequilíbrio emocional e orgânico em ambos, que lhes causava grandes sofrimentos. Ademais, a casa onde moravam, sede de antiquíssima fazenda do interior da Bahia, passou a ter o seu alicerce seriamente comprometido por estranha erosão. Na verdade, a base da velha construção estava apodrecendo. Os técnicos em engenharia consultados pelos herdeiros, depois de demorados e minuciosos exames, não conseguiram identificar as causas do inusitado fenômeno. O fato se espalhou pelas circunvizinhanças da fazenda, atraindo a atenção de comunidades místicas da região que enviaram seus representantes a fim de investigar, espiritualmente, as suas origens. A nada chegaram, tal como os engenheiros consultados. Desesperados, os irmãos recorreram a uma pessoa de suas relações, que era espírita, tendo esta encaminhado os dois à nossa sessão. Em um domingo estival do mês de junho,
Chegaram eles à instituição, na expectativa de ali encontrar o porquê de seus dissabores. Após as apresentações, ambos sentaram-se em um dos ângulos da sala, que não era grande. Enquanto sentávamos, eu e os médiuns, à longa mesa de reuniões, via-se que os visitantes nada conheciam das práticas espíritas. Mostravam-se, até, um pouco nervoso. Iniciada a sessão, obedecendo-se aos procedimentos de praxe, solicitei, dos presentes, total concentração. Todos assim o fizeram. O silêncio, no ambiente, era absoluto. De repente, um dos dirigentes espirituais dos trabalhos, solicitou, através da médium, maior concentração. Todos sentiram, no íntimo, que algo de estranho iria acontecer, naquela noite fria de domingo. Uma das médiuns, por sinal a mais experiente do grupo, começou a gemer baixinho e continuadamente, ao tempo em que todos, contritos, oravam. Em dado momento, ela começou a falar. Era uma voz gutural, forte e grave. Perguntei ao espírito comunicante quem era ele e o que desejava. Ele resmungou alguma coisa ininteligível, para, depois, num assomo de raiva incontida, apontando com o dedo em riste na direção dos dois visitantes, gritar: assassinos! Assassinos! E irrompeu num choro convulsivo, incontrolável. Tentei controlar o espírito revoltado. Em vão. Ele não se acalmava. Ao contrário, tanto chorava como lançava impropérios contra o casal que, a esta altura, demonstrava surpresa e temor. De repente, a mulher perguntou timidamente: Alfredo, nome fictício. É você? O espírito com voz firme respondeu: Sim. Sou eu. E, virando-se para os presentes, disse, num misto de ressentimento, raiva e desgosto: Eles me mataram. De forma estúpida. Pedi ao espírito que tentasse esclarecer o que acontecera entre ele e seus irmãos, a fim de comprovar a veracidade da história e a sua identidade. O que se ouviu a seguir foi uma trama terrível, em que pontificaram a cobiça, a ambição e a inveja. Viviam todos, juntos, na casa grande da fazenda, uma das muitas propriedades rurais de Alfredo, adquiridas à custa de duros trabalhos e incansáveis lutas. Conseguira tornar-se um dos fazendeiros mais prósperos do estado da Bahia. Os irmãos sempre dependeram dele para sobreviver. No entanto, ele jamais os humilhou ou os afrontou com sua fortuna. Ao contrário, viajavam e possuíam gordas contas bancárias, usufruindo, enfim, de todo o conforto que a riqueza pode proporcionar. Contudo, ambos eram muito ambiciosos. Não se contentavam com o que recebiam do generoso irmão. Queriam, na verdade, tudo o que ele possuía. Até que, os dois, mancomunados, resolveram eliminar o seu benfeitor. Estudaram, por longo tempo, como iriam eliminá-lo, sem que se levantassem suspeitas. Finalmente, encontraram um meio eficaz de levar o irmão à morte, uma morte limpa, um crime perfeito. E, assim, o fizeram, enganando a despreparada polícia local. Tudo pareceu um acidente. Após o sepultamento do corpo do inditoso fazendeiro, os criminosos, aos poucos, foram tomando posse de seus bens. Ficaram muito ricos. O tempo passou e ninguém mais se lembrava de Alfredo. O ato doloso foi esquecido até mesmo pelos assassinos. Estes estavam interessados em gozar a vida, sentir o doce e inebriante prazer de gastar sem medida. Viagens ao exterior sucediam umas após outras, incluindo custosos safaris na África, quando problemas inexplicáveis começaram a acontecer. Angustiados em verem o patrimônio que tanto cobiçavam se destruindo rapidamente, os criminosos apelaram para tudo, chegando, enfim, ao espiritismo. Queriam resolver os problemas materiais, quando, na realidade, a causa de seus distúrbios era de fundo moral.
Era o espírito do irmão assassinado que lhes cobrava traição. Mas eles jamais acreditaram naquelas coisas. Daí, a ânsia hedonista que os dominava. Mas, naquela sala em penumbra, eles sentiram, tenho certeza, o peso de seu ato, diante do irmão morto que os acusava publicamente. O silêncio no ambiente era constrangedor. Após a prece sem comentários sobre o sucedido, encerrei a reunião. As luzes se acenderam. Os irmãos, profundamente acabrunhados, despediram-se de todos em voz baixa. Acompanhei-os à porta. No corredor, a sós, o homem perguntou baixinho com voz trêmula: "Vocês vão nos denunciar à polícia?" Parei um pouco a refletir e lhe respondi: "Não, nós não os denunciaremos. Vocês já estão entregues à justiça divina que saberá qual é o melhor meio de fazê-los retificar os erros cometidos. Orem bastante. Roguem ao seu irmão que aplaque o seu ódio e desista de seus intentos. Se ele é um espírito de bons sentimentos como demonstrou durante a vida, naturalmente desistirá da vingança e deixará que a lei de Deus siga seu curso normal e inexorável." Este foi o primeiro e único dia que vi aquelas inditosas criaturas. Não mais soube de seus destinos. De nossa parte, só nos cabia orar. Alergia e obsessão. Esta mensagem, do Espírito Dias da Cruz, foi a primeira recebida psicofonicamente pelo médium Francisco Cândido Xavier, reformador. FEB, RJ. Quem se consagra aos trabalhos de socorro há de convir, por certo, que a obsessão é um processo alérgico, interessando o equilíbrio da mente. Sabemos que a palavra alergia foi criada neste século, pelo médico vienense von Pirquet, significando a reação modificada nas ocorrências da hipersensibilidade humana. Semelhante alteração pode ser provocada no campo orgânico pelos agentes mais diversos, quais sejam os alimentos, a poeira doméstica, o pólen das plantas, os parasitas da pele, do intestino e do ar, tanto quanto as bactérias que se multiplicam em núcleos infecciosos. As drogas largamente usadas, quando em associação com fatores proteicos, podem suscitar igualmente a constituição de alérgenos alarmantes. Como vemos, os elementos dessa ordem são exógenos ou endógenos, isto é, procedem do meio externo ou interno, em nos reportando ao mundo complexo do organismo. A medicina moderna, analisando a engrenagem do fenômeno, admite que a ação do anticorpo sobre o antígeno, na intimidade da célula, liberta uma substância semelhante à histamina, vulgarmente chamada substância H, que, agindo sobre os vasos capilares, sobre as fibras e sobre o sangue, atua desastrosamente, ocasionando variados desequilíbrios, a expressarem-se, de modo particular, na dermatite atípica, na dermatite de contato, na coriza espasmódica, na asma, no edema, na urticária, na enxaqueca e na alergia sérica, digestiva, nervosa e cardiovascular. Evitando, porém, qualquer preciosismo da técnica científica e relegando à medicina habitual o dever de assegurar os processos imunológicos da integridade física, recordemos que as radiações mentais, que podemos classificar por agentes R, na maioria das vezes se apresentam, na base de formação da substância H, desempenhando importante papel em quase todas as perturbações neuropsíquicas e usando o cérebro como órgão de choque. Todos os nossos pensamentos, definidos por vibrações, palavras ou atos, arrojam de nós raios específicos. Assim sendo, é indispensável curar de nossas próprias atitudes, na autodefesa e no amparo aos semelhantes, porquanto a cólera e a irritação, a leviandade e a maledicência, a crueldade e a calúnia, a irreflexão e a brutalidade, a tristeza e o desânimo, produzem elevada percentagem de agentes R, de natureza destrutiva, em nós e em torno de nós, exógenos e endógenos, susceptíveis de fixar-nos, por tempo indeterminado,
em deploráveis labirintos da desarmonia mental. Fim.